Você já reparou como algumas pessoas saem do carnaval renovadas e outras voltam mais exaustas do que quando entraram? Não é sobre resistência física, não é sobre idade, é sobre o que você estava tentando encontrar lá fora, que já existe dentro de você. E essa diferença entre quem sai leve e quem sai vazio revela algo profundo sobre como você está vivendo o resto do ano. Se você sente que está sempre tentando, sempre correndo, sempre buscando algo que parece escapar, talvez o problema não seja esforço. Talvez seja estar buscando no lugar errado. Antes de continuar, escreva nos comentários: eu quero mudar de vida. Não é engajamento, é posicionamento. É você dizendo para si mesmo em voz alta que está disposto a olhar de verdade. Agora vamos ao que importa. Tem gente que odeia carnaval, tem gente que ama, e tem gente que simplesmente deixa passar com indiferença. Nenhuma dessas reações está errada, mas todas elas dizem algo sobre você, porque o carnaval, como qualquer evento coletivo intenso, funciona como um espelho amplificado. Ele não cria nada em você, ele só revela o que já estava lá. Se você sai de lá sentindo liberdade, é porque já havia liberdade reprimida pedindo para ser expressa. Se você sai de lá sentindo culpa, é porque já havia julgamento interno antes de chegar. Se você sai de lá sentindo vazio, é porque estava buscando fora o que precisa construir dentro. O carnaval não é o problema, nem a solução. Ele é só o cenário onde você se vê com mais nitidez. E essa nitidez dói, porque expõe a distância entre quem você finge ser e quem você realmente é, entre o que você se permite e o que você reprime, entre o que você deseja e o que você se autoriza a viver. A maioria das pessoas passa a vida toda tentando consertar o que sente, tentando se controlar, tentando ser produtiva, positiva, grata, equilibrada, e quando não conseguem, acham que o problema está nelas, que são fracas, que falta disciplina, que falta força de vontade, mas não é isso. O problema não é você. O problema é tentar viver de um jeito que vai contra o que você realmente sente. É tentar forçar gratidão quando você está com raiva. É tentar forçar alegria quando você está cansado. É tentar forçar leveza quando você está em conflito. E aí você vai para o carnaval, ou para qualquer outro lugar, achando que vai se soltar, esquecer os problemas, ser feliz. Mas volta pior. Porque liberdade forçada não é liberdade. É fuga. E fuga nunca resolve. Só adia. Tem uma verdade que ninguém gosta de ouvir. Esforço sem alinhamento não resolve nada. Você pode trabalhar 12 horas por dia. Pode acordar cedo, meditar, fazer afirmações, pensar positivo. Pode até pular carnaval para focar nos objetivos. E mesmo assim sentir que nada avança, porque o problema não é falta de esforço. É que você está esforçando contra você mesmo, está tentando construir uma vida que não combina com quem você é de verdade. E o corpo sabe, a mente pode mentir, pode racionalizar, pode justificar, mas o corpo não mente. O cansaço crônico é o corpo dizendo: isso não está certo. A ansiedade é o corpo dizendo: você está se traindo. A tensão constante é o corpo dizendo: você está vivendo uma vida que não é sua. E você pode ignorar isso, pode tomar café, suplemento, remédio, pode se forçar a continuar, mas cedo ou tarde o corpo vai parar você, porque ele é mais honesto do que você. Vamos falar de dinheiro, porque todo mundo quer, e quase ninguém tem paz com isso. Você já reparou como tem gente que trabalha pouco e ganha muito, e gente que trabalha muito e mal consegue pagar as contas? Não é sorte, não é privilégio, não é injustiça do universo, é alinhamento. Dinheiro não vem do esforço, vem do estado interno. Se você está em conflito com dinheiro, achando que é sujo, que é difícil, que só vem com sacrifício, é isso que você vai experimentar. Porque a realidade não responde ao que você pensa. Ela responde ao que você sustenta como verdade emocional.
Você pode repetir 1000 vezes: eu mereço abundância. Mas se lá no fundo você acredita que precisa sofrer para ganhar dinheiro, é sofrimento que você vai criar. Não porque o universo é cruel, mas porque você está vibrando isso. E a realidade só reflete. Agora vem a parte que incomoda. Pensar positivo não resolve. Não quando você está vivendo em conflito. Você pode sorrir, agradecer, fazer lista de gratidão, mas se por dentro você está em guerra, com você, com a vida, com o que sente, nada disso funciona. Porque gratidão mecânica não é gratidão, é controle emocional. E controle não muda estado interno, só reprime. Tem gente que faz gratidão todos os dias e continua infeliz. Sabe por quê? Porque está usando gratidão como obrigação, como se fosse mais uma tarefa da lista de como ser uma pessoa melhor. E isso não é conexão, é performance. Gratidão real não é listar coisas, é sentir no corpo a expansão de estar vivo. É perceber, sem forçar, que mesmo no caos você está aqui. E isso, por si só, já é extraordinário. Mas você não pode forçar isso. Você só pode criar as condições para que aconteça. Existe uma diferença enorme entre desejar e sustentar. Desejar é fácil. Qualquer um deseja. Sustentar é outra história. Sustentar significa manter o estado interno de quem já tem, mesmo quando ainda não tem. Não é visualização, não é fingir, é embodiment. É você, no seu corpo, no seu dia, agindo, sentindo, escolhendo como a versão de você que já vive o que deseja. E isso não acontece de uma vez. Acontece em micro-escolhas diárias, na forma como você fala de si mesmo, na forma como você trata seu corpo, na forma como você organiza seu espaço, na forma como você se posiciona diante do que sente. Você quer liberdade? Então pare de se prender em obrigações que não são suas. Você quer leveza? Então pare de carregar culpa que não te pertence. Você quer abundância? Então pare de agir como alguém que precisa implorar para receber. Vamos voltar ao carnaval. Por que algumas pessoas saem de lá radiantes e outras saem destruídas? Porque as que saem radiantes não estavam buscando nada. Elas já estavam inteiras antes de chegar. O carnaval foi só a permissão externa para expressar o que já existia dentro. Mas as que saem destruídas, essas foram buscar fora o que precisam construir dentro. Foram buscar validação. Foram buscar prazer. Foram buscar liberdade e voltaram vazias, porque nada externo preenche vazio interno. Você pode viajar para o lugar mais lindo do mundo, pode estar cercado de gente, pode estar em festa, bebendo, dançando, e ainda assim sentir solidão profunda. Porque o problema não é a falta de experiência, é a falta de presença. Você não está vazio porque não tem, você está vazio porque não está aqui. Tem uma prática que muda tudo, e não é meditação de 1 hora, não é retiro espiritual, não é terapia, cara. É escrever, todo dia, com as próprias mãos, não no celular, no papel, porque escrever à mão ativa algo no cérebro que digitação não ativa. Escrever à mão força a presença, força você a desacelerar, força você a olhar para o que está dentro. E quando você escreve o que sente, o que deseja, o que percebe, sem filtro, sem julgamento, algo muda. Você para de reagir à vida e começa a se posicionar. Você para de ser vítima do que acontece e começa a cocriar conscientemente. E é aqui que entra algo que pode parecer simples, mas que muda tudo. Um caderno, mas não qualquer caderno. O caderno de gratidão e cocriação. Não é um objeto mágico. Não vai resolver sua vida sozinho, mas é um espaço de clareza. Um lugar onde você para de reagir e começa a se posicionar. Onde você escreve o que sente, sem disfarce. Onde você reconhece o que está funcionando, sem forçar positividade. Onde você projeta o que deseja, sem fantasia, mas com intenção real. É uma prática de presença diária, de responsabilidade emocional, de alinhamento interno.
E funciona porque força você a sair do automático, a parar de viver no piloto automático, reagindo a tudo, e começar a viver conscientemente, escolhendo de verdade. Não é complicado. É simples, mas simples não é fácil, porque exige que você apareça todos os dias para você mesmo, sem plateia, sem validação externa, só você e a verdade do que está sentindo. Agora, a parte que ninguém gosta, responsabilidade. Não a responsabilidade pesada, cheia de culpa, mas a responsabilidade leve, que liberta. A de perceber que você não é vítima do que acontece. Você é co-criador. Tudo o que você vive é reflexo do que você sustenta como verdade interna. Se você sustenta que a vida é difícil, ela vai ser. Se você sustenta que as pessoas não te valorizam, elas não vão. Se você sustenta que dinheiro é escasso, vai ser escasso. Não porque você é ruim, mas porque você está criando a partir desse estado. E a boa notícia, se você criou isso, pode criar diferente, não mudando o pensamento, mudando o estado, não afirmando o que não sente, mas sentindo de verdade o que deseja sustentar. E isso não acontece de uma vez, acontece em camadas, dia após dia, escolha após escolha, palavra após palavra, ação após ação, até que o novo estado vire o seu normal. Tem gente que lê isso e pensa, mas eu já tentei de tudo. Sim, você tentou, mas tentou do lugar errado. Tentou consertar o externo sem mudar o interno. Tentou mudar comportamento sem mudar estado. Tentou forçar resultado sem sustentar alinhamento. E por isso não funcionou. Não porque você é incapaz, mas porque estava usando a ferramenta errada. Você não conserta uma vida desalinhada com mais controle. Você conserta parando de se controlar e começando a se escutar, parando de se forçar e começando a se respeitar, parando de lutar contra o que sente e começando a integrar. Integração. Essa é a palavra que muda tudo. Não é sobre eliminar o que você não gosta em você, é sobre integrar. A raiva não precisa ser eliminada, precisa ser sentida, compreendida, direcionada. O medo não precisa ser eliminado. Precisa ser ouvido, validado, integrado. A tristeza não precisa ser eliminada. Precisa ser honrada, atravessada, transformada. Você não é um ser que precisa ser consertado. Você é um ser que precisa ser integrado. E integração não acontece negando partes de você. Acontece acolhendo todas as partes, até as que você odeia, até as que você tem vergonha, até as que você esconde, porque todas elas carregam informação, todas elas estão tentando te proteger, todas elas fazem parte do todo que você é. E quando você para de lutar contra você mesmo, algo extraordinário acontece. Você relaxa, e nesse relaxamento a vida começa a fluir. Não porque você ficou perfeito, mas porque você parou de se trair. Vamos ser diretos sobre uma coisa. Gratidão não é sobre listar coisas boas. É sobre perceber no corpo a expansão de estar vivo. É sobre olhar para o caos e perceber que mesmo assim você está aqui. É sobre reconhecer que você já tem o essencial. Presença. Tudo o resto é construção a partir disso. Você pode ter zero dinheiro na conta, pode estar desempregado, pode estar em crise e ainda assim pode estar em gratidão real. Porque gratidão real não depende de circunstância externa, depende de presença interna. De você perceber que, apesar de tudo, você continua aqui. E isso, por si só, já é extraordinário. Mas você não pode forçar isso. Você só pode criar espaço para que aconteça. E o espaço se cria com presença, com pausa, com escrita, com silêncio. Com você todos os dias parando de correr e simplesmente estando. Tem uma diferença brutal entre controle e coerência. Controle é você tentando forçar a vida a ser do jeito que você quer. Coerência é você alinhando seu estado interno com o que deseja viver.
Controle gera tensão, coerência gera fluxo, controle esgota, coerência energiza, controle luta contra a realidade, coerência dança com a realidade, e a realidade não responde a controle, ela responde à coerência. Quando você está coerente, quando seu pensar, sentir e agir estão alinhados, as coisas acontecem, não por mágica, mas porque você parou de se boicotar, parou de enviar sinais contraditórios, parou de dizer uma coisa e fazer outra, e começou a viver de verdade o que sustenta como verdade. Agora, o que isso tem a ver com carnaval? Tudo. Porque o carnaval te mostra, de forma amplificada, se você está em coerência ou em conflito. Se você sai de lá leve, é porque já estava em coerência antes de chegar. Se você sai de lá destruído, é porque estava em conflito antes de chegar. E foi buscar no carnaval a resolução desse conflito. Mas conflito interno não se resolve externamente, só se intensifica. Você pode fugir dele por alguns dias, mas ele vai estar te esperando quando você voltar. Porque o problema nunca foi o carnaval, nem o trabalho, nem o relacionamento, nem a falta de dinheiro. O problema sempre foi o estado interno a partir do qual você está vivendo. E se você não muda isso, pode mudar de cidade, de país, de parceiro, de emprego. Mas o padrão continua, porque você continua criando a partir do mesmo lugar. Tem gente que resiste a isso, que acha que reconhecer responsabilidade é se culpar, mas não é. Culpa é paralisante, responsabilidade é libertadora. Culpa diz, eu sou errado. Responsabilidade diz, eu estou criando isso, posso criar diferente. O culpa te prende no passado, responsabilidade te traz para o presente. Culpa te faz vítima, responsabilidade te faz co-criador. E cocriação não é sobre controlar tudo, é sobre sustentar o estado que gera o que você deseja. É sobre parar de lutar contra a vida e começar a dançar com ela. Não de forma passiva, mas de forma ativa, consciente, intencional. Você quer mudar de vida? Então mude de estado. Pare de tentar consertar o externo sem alinhar o interno. Pare de forçar gratidão quando está em raiva. Pare de forçar positividade quando está em conflito. Pare de tentar ser quem você não é. E comece a integrar quem você realmente é, com todas as partes, com todas as sombras, com todas as contradições, porque é na integração que você encontra coerência, e é na coerência que você encontra fluxo, e é no fluxo que a vida começa a responder, não porque você ficou perfeito, mas porque você parou de se trair. E se você está se perguntando por onde começar, a resposta é simples. Comece escrevendo. Todos os dias, sem filtro, sem julgamento, sem performance, só você e a verdade do que está sentindo. O caderno de gratidão e cocriação pode ser essa ferramenta. Não porque é mágico, mas porque é prático, porque te força a parar, a olhar, a reconhecer, a projetar, a sustentar. E isso, feito diariamente, muda tudo. Não de uma vez, mas em camadas. Até que um dia você olha para trás e percebe, você não é mais a mesma pessoa. Não porque mudou de vida, mas porque mudou de estado. E a vida respondeu. Não tem atalho, não tem fórmula mágica, não tem técnica que funcione se você não aparecer. Mas se você aparecer, todos os dias, para você mesmo, com honestidade, com presença, com intenção, a vida responde. Não porque você ficou iluminado, mas porque você parou de se sabotar. E isso, por si só, já é transformação. Se esse conteúdo te ajudou a pensar com mais clareza, você pode apoiar o canal se tornando membro ou contribuindo com qualquer valor. Isso ajuda esse tipo de conteúdo a continuar existindo. Sem pressão, sem urgência, só um convite, caso faça sentido para você. Este conteúdo foi desenvolvido com curadoria humana e apoio de ferramentas de inteligência artificial, utilizadas como recurso criativo e organizacional.